Olá, minha gente. Podcast é da nossa conta. A gente está aqui hoje também, um dia especial, né? Estamos com o meu querido amigo Vitor Lopes. Eu posso falar também, porque Vitor, além disso, é companheiro do Rotary lá, do Conselho Deliberativo do Rotary, juntos, diretor administrativo e financeiro do Sebrae hoje. Mas vale a pena, Vitor, dizer um pouquinho do passado seu aqui, que as pessoas têm que entender esse currículo, né? Vamos lá. Economista, né? Então está aqui economista e mestre em economia, está aqui um complementando o outro. Pela UFBA, diretor administrativo e financeiro do Sebrae, já falei, ex-presidente do Desembaía e primeiro vice-presidente da ABDE, Assessoria Brasileira de Instituições de Fomento e Financiamento do Brasil. Também presidiu Corecon, Conselho Regional da Economia, professor da UNEB. Meu irmão, atua em diversas funções estratégicas do Sebrae, tem que complementar. Eu vou dizer tudo, não, senão a gente acaba o podcast em 1 hora, só não dá. Desde o Sebrae, nas áreas de projetos especiais, mercado de internacionalização, captação de recursos. Meu querido amigo, e o importante é que nós estamos hoje lá, né, que é importante demais, no Sebrae. E eu queria, primeiro que você desse as suas falasse com o nosso público, né? Sua câmera de cá, de lá, pega nós dois, essa de lá, vai ficar à vontade, fica, como você quiser fazer, um podcast é da nossa conta, né? A gente procura exatamente falar sobre cidadania. E é o que a gente faz todo dia, né? Promover a cidadania. Seja bem-vindo, meu amigo Vitor. A casa é sua, meu irmão. Muito obrigado, Paulo. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui no seu podcast. Quero agradecer essa oportunidade. Você que é nosso conselheiro lá no Sebrae, contribui bastante aí com proposições importantes, significativas para o desenvolvimento dos negócios, na questão do empreendimento, né, dos empreendimentos que o Sebrae trabalha, fomentando o empreendedorismo, fomentando o desenvolvimento econômico através da micro e pequena empresa. Então, é muito importante a gente ter essa oportunidade de estar conversando, dialogando, Divulgando, né? e o tema que você sempre busca muito, e já te parabenizar não só pelo podcast, mas por esse propósito de vida, né, de estar batalhando sobre a questão da cidadania, do associativismo empresarial, Exatamente. que é muito importante, e dizer da relevância de todo esse trabalho que você faz. A gente lá no Sebrae, como você acompanha muito bem, né, no nosso conselho, viemos há pouco tempo lá de Conquista, fazendo uma Conquista. missão. 3 dias dentro do ônibus, meu amigo, indo e voltando, né, para ir para Conquista, e que é Conquista. De que é Veja Conquista, que dificuldade nós estamos passando no nosso estado, né? É um exatamente. absurdo para você ir daqui para Jiquié e Conquista. Ontem a gente É, passou o dia inteiro ficou dentro de um ônibus voltando de Conquista, volta né? de Conquista. Mas vamos lá. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma causa muito nobre, né, do Sebrae, está exatamente estimulando o micro e pequeno empresário e, com isso, patrocinando o desenvolvimento econômico, né, do nosso estado, do nosso país. Então, através de diversas ações que o Sebrae faz, né, seja na parte toda de qualificação profissional, qualificação do ponto de vista empresarial, melhor dizendo, na parte de gerenciamento, de governança, eu acho que isso é muito importante. Importantíssimo. E com Formação. parcerias, exatamente, com parcerias com o setor produtivo e com o setor público. Então, acho que é muito importante a gente ter, e nós temos no nosso conselho exatamente as federações, né? Você faz parte, enquanto presidente da Federação das Associações Comerciais, e nós temos lá várias outras entidades, Federação do Comércio, Federação da Indústria, Federação da Agricultura, Agronegócio. né? Isso, CDL, então são entidades do segmento empresarial que contribuem sobremaneira para a formulação de políticas para o desenvolvimento do nosso Estado a partir do empreendedorismo, a partir da empresa privada, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E essa pauta que você traz da cidadania, ela é fundamental porque o associativismo é uma forma de você ter a representatividade, não só na sociedade, mas levar essas pautas tão importantes do meio empresarial para o poder público também, como você também faz por outros canais, através do parlamento, através de conexão, né, com parlamentares e com deputados, senadores, enfim, que estão mais afeitos a essa pauta, de buscar realmente o desenvolvimento através do empreendedorismo, da empresa, né, que gera valor, que gera riqueza, como você bem coloca, e trazer essa questão toda da cidadania, né? Maravilha.
Isso é muito importante. Eu acho, Vitor, que e vocês que estão ouvindo, eu queria dar esse depoimento. Eu não conhecia o Sebrae assim a fundo. Tive a oportunidade de começar a conhecer o Sebrae como suplente do ex-presidente Clóvis A SEB. dentro do Sebrae, no Conselho Deliberativo, e hoje atuando como presidente da Associação Comercial, da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia, da qual hoje aqui nós estamos na Associação Comercial da Bahia, né, bicentenária. Eu sempre friso isso, né, porque é importante a gente entender isso, história é importante, né, e legado é importante. Então, quando você para avaliar que a Associação Comercial da Bahia, eu também não conhecia, gente, eu também não tinha, Vitor, noção do que era o associativismo, né? E quando eu falo de 215 anos atrás, e eu falo muito daquela frasezinha que tem no símbolo da associação, que tem 215 anos, que fez agora dia 15 de julho, que é o dia do associativismo, né? Ele traz trabalho, probidade e economia. Mas veja bem, trabalho, ele não traz patrão, ele não traz trabalhador, ele não traz sindicato, ele traz trabalho, probidade e economia. Então, e eu tive o privilégio de conversar com a professora Nancy também, e ela disse que as pessoas estão buscando, não, ou seja, que o emprego estava em decadência, mas que o trabalho não, todo mundo continua real e todo mundo buscando trabalho. Trabalho, ninguém deixa de buscar trabalho. E probidade. Então, eu não conhecia a história da formação do associativismo, ou seja, os empresários, os trabalhadores, vamos lá, porque eu estou falando que está escrito lá no símbolo da associação, há 215 anos atrás, os trabalhadores unidos em uma associação, que hoje a gente tem cooperativa, sindicato, tem o quê? Mas uma associação, que era a associação que se chamava Associação Se Associando, para defender os interesses e formar a cidade de Salvador. Veja que interessante, que a gente falou do Sebrae. Formar. Então, os trabalhadores se associando e fazendo a primeira guarda municipal de Salvador, fazendo a primeira escola de economia do Brasil, né, do Brasil, fazendo a primeira a escola de geografia do Brasil. Sim, Instituto Geográfico. Veja que interessante, né? Trazendo o primeiro corpo de bombeiro, a primeira câmara para resolver os conflitos, educação, saúde, financiando, né, a defesa nacional com a Guerra do Paraguai, participando de todas as epidemias que tiveram de doenças aliás, previdência, indenizando, pagando as pessoas que morreram, as pessoas doentes, inclusive ajudando os ex-trabalhadores, os ex-associados que passaram pela associação, tiveram alguma dificuldade, e a gente dava uma grana para manter as famílias. Cada história é linda. E quando você vai, eu não conhecia, descubro isso, o associativismo, desperto esse olhar de cidadania e vou para o Sebrae. Aí chego no Sebrae, eu encontro o Sebrae com um conselho que eu diria privilegiado. Como disse Humberto Miranda, né, na nossa viagem, ele disse assim, a diferença eu considero esse conselho como dos melhores do Brasil, porque esse conselho funciona. A diversidade que você tem. Diversidade e trabalha, faz. Então, quando ele diz, ele como presidente, né, da Federação do Agro, né, da FAEB, ele como presidente do conselho, o Carlos Passos como presidente da FIEB, o Kelson hoje presidente da FEComércio, eu como presidente das Associações Comerciais do Empresariado do Brasil, o Pedro Faia e o Tauil pela CDL, mais o Júnior, mais aí vem os bancos, vem Sudene, a UFBA com Faculdade de Administração. Eu vou errar, porque são 13, mas a universidade, o Estado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico presente, vejam, 13 Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, a Universidade da Bahia, Sudene, Governo Federal, você tem todos os bancos, BNB, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil.
E o né? Sebrae Nacional. O Sebrae Nacional. O Sebrae Nacional. É, Então, esse conselho ali discutindo o que é melhor, como melhorar a partir da base é, da micro e pequenas e informalidade, para trazer tudo isso para dentro do é, Estado, para melhorar nosso Estado. O Estado isso. como todo, o Estado como a Bahia. É sensacional. E aí ter vocês, né? Jorge Cury, você e o André Gustavo, com essa diretoria tão fantástica, com essa disponibilidade, com essa vontade que vocês têm demonstrado ter para que a gente promova realmente o movimento do nosso Estado. É uma oportunidade muito grande. E essa interiorização do SEBRAE para ouvir no local, né, as lideranças, É, né, ela é fundamental. é. Né? E aí é isso que Você eu acho. sai lá do gabinete de Salvador, você faz os projetos lá, mas é necessário que você possa ir em loco, né? E eu acho que isso foi um Que acerto foi muito o que grande do nosso acerto. Conselho Deliberativo, Foi isso de aí. ir em loco para visitar, certo? As regionais, né? Que a gente tem 10 regionais no estado, e conhecer essa realidade. E Porque nós já fomos em quantas, a cara? gente já foi em 8, está Oito. faltando só Duas. Feira de Santana e Teixeira de Freitas, Deixa de certo? Freitas. Que acho que a gente vai conseguir concluir Às aí oito, até às o oito, final. vamos lá. Essa agora foi Conquista com. Conquista, tivemos em Juazeiro, tivemos em Santo Antônio de Jesus, Barreiras, né? Barreiras do Eduardo, também Ilhéus, Itabuna, Ilhéus, Lençóis, foi Lençóis ou Ilhéus? Lençóis também, Lençóis, Lençóis, que fica em Irecê, a vai nossa ser. sede, É isso aí. Irecê, certo? Rodamos a Bahia aí, parabéns. É, Mas, meu é isso. amigo, e aí com a sua experiência, o que nos falta para transformar? Paulo, eu acho que é muito do que você coloca. Eu acho que é um conjunto, né, complexo de muitas coisas, que a realidade ela é realmente complexa. A gente não tem uma solução simples para problemas complexos, a gente tem uma solução complexa. E a solução está desde a parte de transformação do ponto de vista da cultura, né, e aí tem a ver com essa batalha que você faz muito grande em relação a valores, a cidadania, a propósito. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, como tem a ver com a questão de políticas mesmo, políticas associadas, política de desenvolvimento que tem a participação do setor produtivo. Então, política de desenvolvimento que tenha o setor público, evidentemente, porque é o carro-chefe, digamos assim, associado, né, ao setor privado, para que a gente possa traçar projetos até de longo prazo, né, porque projetos de desenvolvimento econômico, eles não são de curto prazo. Né? Claro que a gente tem que pensar o curto prazo, claro que a gente tem que pensar o amanhã, mas a gente tem que pensar também um pouco mais para adiante. E eu acho que essa construção coletiva do setor público com o setor privado, eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente tem que buscar, além da conscientização, né, que é essa batalha que você trabalha muito bem com outras entidades associadas, mas você trabalhar essa construção do futuro, né? Construir o futuro. O futuro é algo que nós construímos, né? Algo do acaso, né? Então, assim, isso, pelo menos eu que eu acredito, tem É. correntes que acham que é puro acaso ou que tem um determinismo aí que tudo já está estabelecido. Mas eu acredito que não, eu acredito que nós fazemos a história, né? Como é que nós podemos construir a história? Com participação, né? É isso Com aí. engajamento, com discussão, com convivência com as divergências, com as diferenças, para poder ter o melhor, né? Ter a melhor decisão, É você isso aí. ter ampliado o seu prisma de visão, você ter opiniões diferentes. Então, isso é muito importante, essa convivência salutar democrática, para que você possa construir o melhor futuro. Então, eu acho que é um conjunto de muitas coisas, mas que a gente tem que fazer agora achando que o futuro é ali, né? A gente tem que construir hoje. Então, eu acho que a gente pode trabalhar em conjunto, depois você citou o conselho, é um bom exemplo de você ter várias entidades, vários pensamentos, vários interesses setoriais, porque tem comércio, tem indústria, tem serviço, às vezes tem alguma, né, divergência ali, que vocês convivem com isso de forma muito saudável, muito democrática, muito republicana, e se chega nas melhores decisões. Então, assim, vai se saber de tudo, vai se ter o conhecimento de tudo em relação a um certo aspecto? Não, né? Porque a realidade é muito complexa. A gente sempre trabalha com algum nível de assimetria, algum nível de desconhecimento, mas a melhor informação, a melhor decisão, ela, ela é fruto de uma visão mais ampla, né? De pontos de vista diferenciados. Então, na medida que a gente tem um conselho, que é um exemplo,
com várias opiniões, a decisão tende a ser melhor, né? E os encaminhamentos eles serem mais assertivos. Então, quando você fala que o que é que a gente pode fazer, eu acho que está muito nessa base de construção coletiva, É, né? eu diria o seguinte, a construção coletiva é importante, né? Como eu falo, o futuro do Brasil, nossa conta dele começa agora, né? É, E eu acho que o Sebrae tem uma oportunidade. Primeiro, a Sebrae é a quarta marca mais conhecida exatamente. do Brasil, É. né? Credibilidade também é muito importante. Credibilidade fantástica, todo mundo quer um Sebrae, a gente viu isso É, perto de si. Todo exatamente. município quer um Sebrae ali perto de si, né? E o que acontece é o seguinte, a promoção, o que a gente viu também, as reclamações, né? É, Nós vimos, por exemplo, uma reclamação agora em Conquista, sobre o maracujá, isso. né? Que era o maior produtor de maracujá, e ele tem uma dificuldade muito grande, porque as pessoas dizem o preço do maracujá dele, ele não Esse tem como levar maracujá é com ditado, aquela né? da maracujá, e aí vem a questão Concordo. da infraestrutura É, nossa, de logística, para levar as coisas, para tocar é, o barco. Mas nós vimos projetos muito interessantes também, que foram maravilhosos, nós visitamos também, é. e que foi êxito total, que é a transformação do pequeno e crescendo. É, E visitamos é, grandes café, várias coisas. projetos, café, né? É. A briga até do café com biscoito, e que É. uma queria que fosse conquista do café, É. outra do biscoito. Aí, pelo amor de Deus, ninguém toma o cafezinho sem um biscoitinho. Pra Dá para que juntar isso? as coisas, E por né? que é que não dá para fazer um óleo de maracujá para acalmar a gente, para É, equilibrar o café? Então, e aí vem uma verdade. questão que eu não sei, não sei se eu vou procurar saber, que eu vi falar aqui na Sim, entrevista, Projefac, Projefac, projetar. que é um projeto do Sebrae, junto com o Sebrae, as faculdades que pegavam exatamente, Ah, desenvolviam nas frutas, né? E que deu sucesso demais. O cara me falando exatamente, eu não sabia. Então, tem muita tem muita coisa coisa. ainda que o Sebrae, E, na dimensão que ele tem e da história que ele tem, são 50 anos, né? Mais 50 que vai 54 ser. anos. Então, a gente tem aí o que eu quero é não desperdiçar coisas que já deram certo. Sabe o que eu gosto de É dizer? Que senão claro. vamos Não, reinventar a não roda, né? reinventar a roda. Eu gosto de dizer o seguinte, que primeiro o que está na nossa mão. É. Então, se está funcionando, se deu certo, vamos replicar isso. É. E a outra E, situação que eu insisto e nesse muito, aspecto aí, Paulo, desculpa interromper, claro, o Sebrae tem essa vantagem de, como ser um sistema nacional, né, a gente pode pegar outras experiências de experiências. outros estados e aplicar na Bahia, como muitos pegam da Bahia e aplicam em outro lugar. Então, isso é muito importante, seja na área tecnológica, como você coloca, né, de você assessorar com parcerias locais, com instituto de pesquisa, universidade e tal, o produtor local, e melhorar a produtividade dele, a capacidade de produzir, de escoamento da produção também, a questão de Exatamente. mercado, como você fala, com logística e tudo mais. Então, a gente tem essa potencialidade de buscar, dentro do próprio sistema Sebrae, nos diversos estados, a gente buscar as melhores opções para poder usar como benchmark e associar com outras entidades que também fazem de uma forma mais aperfeiçoada, a gente conseguir melhorar todos esses aspectos em relação à questão do produtor, esses problemas que Maravilha. acontecem Eu gostaria até de ver se você concorda é, comigo, eu gostaria de dizer o seguinte, uma das coisas que a gente não tem cultura no Brasil ainda, como eu falei que eu não conhecia, veja que eu falei que eu não sim, sim. conhecia a associação. Eu falei, eu sou É, um réu, confesso. Não conhecia também o Sebrae. E o empresário, é. diria você, de sucesso, empresário Sim, grande. sim, sim. E isso é muito comum no É, Brasil, muito. né? Poucas empresas participam da sua associação, da É, sua é classe. verdade. Poucas, É verdade. menos de 10% é a média. É No muito pouco. 10 Nordeste é menos de 5%. é muito pouco. Veja bem, não confundam a compulsoriedade, o fato de você dizer, não, mas eu pago o sistema S. Sim, você paga o sistema É, S. é É, compulsório. é compulsório. Mas a gente está falando aqui da participação, aquilo que eu chamo de É, descer para a reunião do condomínio, de ir para o associativismo, é, de participar do associativismo. das decisões, tudo Né? Não mais. é compulsoriamente, não. Você tem que ter consciência É, de que você participar de um grupo dentro de um Estado democrático de direito é.
fortalece a sua voz, as suas vontades e na defesa do ecossistema, do ambiente de negócio. Porque, por exemplo, a discussão que a gente viu da infraestrutura, nós vimos uma discussão clara lá e nós sentimos na pele, não é possível, nós não temos voos disponíveis para que a gente vá à conquista, tendo um aeroporto um moderno, aeroporto muito bom. uma instalação Um fantástica, novo aeroporto, né? E isso mostra o nível de empobrecimento, né? Porque a gente, como é que a gente não tem voo? Você vai para São Paulo, né? Você tem que ir Teixeira para de São Freitas que a gente Paulo falou aqui. ou para Belo Horizonte para poder voltar. E isso atinge toda a atividade produtiva, todos os trabalhadores, pode ser intelectual, pode ser professores, pode ser Que qualquer encarece, né? atividade. Encarece toda Encarece e a cadeia atrasa. Você produtiva. está hoje com uma época da digital e você não tem. Não tem a capacidade de deslocamento. Então, a ferrovia que estão se discutindo, uma via de transporte, o transporte rodoviário duplicado, né? Tudo isso atrapalha. Tudo isso está desenvolvendo. Então, você não tem como escoar a sua produção. Veja que o cara falou lá que ele ficou preso na hora de escoar Pois é. navios. Então, a gente está precisando de discussões que dizem respeito a todos nós, são as pautas comuns, né? E aí, você pegando esse ponto aí, o que é que acontece? A gente tem o Sebrae, a gente trabalha, digamos, da porta para dentro da empresa, vamos dizer assim, que é toda a parte de qualificação empresarial, é a parte financeira, gestão, governança, né, é a parte interna, marketing, enfim, planejamento estratégico, empresarial. Mas temos a parte para fora, que seria isso que você está tocando: infraestrutura, logística, certo? Ambiente de negócio, a legislação que possa ser mais favorável para o empreendedorismo, para a empresa. Então, tudo isso é importante. O Sebrae também atua nisso e atua, mas é importante as associações também empresariais que você coloca. Então, Importantíssimo. se você tiver esse engajamento maior do setor empresarial, certo? Você vai ter essa conciliação, digamos, com entidades tipo Sebrae e outras, com a comunidade empresarial, você vai ter uma pressão maior, seja no executivo, seja no parlamento, para você ter políticas mais favoráveis para o desenvolvimento, certo? É Econômico. exatamente o que ele chamou, a Então, isso é pressão que ele chamou, fundamental. que a gente chama de casa de pressão. Por isso que, em ciência política, o nome casa de pressão, grupo de Isso, pressão, isso. não é oposição, gente. Porque Não é isso. discordar, como ele disse aqui no início, apesar da gente, a gente ter opiniões às vezes diferentes, que na verdade é o contraditório, ele é salutar, Claro. porque a gente não pode perder o objetivo mesmo, onde é que a gente quer chegar, né? E isso a gente só vai discutir conversando, dialogando e mostrando pontos de vista diferentes, né? Mas é verdade que é uma das maiores ferramentas de desenvolvimento econômico que a gente pode ter em nossa nação é o associativismo, e o associativismo com a capacitação. E hoje eu diria que o Sebrae dá capacitação, dá essa contribuição, cria elos, né, de forças, ou seja, porque ela pode não ter tudo, mas ela participa. Ela pode ser o elo com a faculdade, ela pode ser um elo com a área produtiva, pode ser um elo com o governo federal, pode ser um elo nacional, ou seja, com a educação. Né? Então, quer dizer, isso é fundamental. Eu acho que essa ferramenta a gente não pode não otimizá-la. E aí o associativismo precisa estar mais próximo dele E também. nesse aspecto que você falou, é importante a gente anotar que nós temos alguns projetos, inclusive nessa linha de associativismo, inclusive aqui com a própria associação, no sentido de fomentar e estimular a liderança empresarial, porque ela é fundamental. Nós tivemos no passado um programa chamado Líder, certo? Que era um programa de formação de líderes, que muitos empresários participaram, muitos gestores públicos que depois se tornaram, certo? Então, assim, essa questão da liderança empresarial, ela é muito importante para que você tenha realmente líderes com essa percepção, com esse propósito, imbuído, né, desse interesse realmente associativista e de desenvolver a partir dessa participação nas instâncias de poder, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem, você tem uma associação, então, a associação empresarial, para que ela serve? Ela tem uma parte que pode dar algum benefício para o associado, vai ter algum benefício, prestar algum serviço, tudo bem, nada contra, mas também
ter essa representação do ponto de vista institucional, seja nos fóruns empresariais, como também no setor público, seja executivo, parlamentar, isso, né, É isso aí. você sempre defende também. Então, assim, acho que é muito importante ter essa O, formação de o líderes. benefício que eu defendo, todo mundo sabe que eu defendo esse, que é o seguinte: o empresário ele precisa, né, adquirir consciência de cidadania para que ele se associe. Ele precisa entender o que é um Estado democrático de direito. Ele precisa compreender que ele só vai ser ouvido, só vai ter força, só vai ter voz se ele estiver numa sociedade civil organizada, se ele estiver fazendo parte de uma coletividade, de uma parte de uma associação, de um grêmio, de uma cooperativa, de uma federação, da confederação. Ele precisa compreender isso. Não adianta, né? O empresário isolado, ele só vai reclamar, Também acho. porque a fração ideal de poder, que o poder do povo dele, é muito pequena. Então, ele para ter poder, ele precisa da maioria, ou de uma quantidade expressiva de pessoas falando a mesma coisa. E as associações têm esta finalidade. Apesar de nossa segmentação, isso ter sido bom para o Brasil, ter muita representatividade, mas a gente se perdeu na segmentação, na convergência de força para discutir as pautas comuns. Ou seja, cada federação e confederação, CNI, CNA, CNC, CACB, a nossa, defendem muito bem as suas pautas, tem instrumentos, ferramentas, mas quando ela defende sozinha, mesmo sendo a confederação de indústria, mesmo sendo a confederação das associações comerciais ou da agro, defende sozinha uma pauta, ela está enfraquecida. Olha bem que interessante, Vitor, para a gente compreender melhor essa questão que é o que eu chamo a atenção da própria Sebrae. Ora, se a gente começa a entender que fortalecer o ambiente, né, de negócio, fortalecer o ecossistema todo, trabalhador, empregador, né, formal, a sociedade como toda, é isso que vai fazer prosperidade. É isso que vai trazer com que o seu segmento, porque tu não está interligado. Está interligado o agro, mas precisa da indústria. Você vê a discussão da padaria que a gente teve, o pão é indústria, né? Mas olha, o pão parecia que não era, porque o cara estava reclamando, mas não era. Mas a padaria é comércio. E aí começa. E sem essa consciência, né, a gente não converge. Força. Então, isso é muito importante a gente entender também dentro do nosso conselho do Sebrae. Ou seja, entender que, vou dar um exemplo claro que a gente vê ali. Você sabe que eu sou um defensor, né, da cidadania. A Projeto de Lei Popular, que é da baixa assinado, para abater no imposto de renda as doações para as Santas Casas, eu acho interessante, que é o seguinte, eu acho super interessante faz um trabalho espetacular também. Né? Exatamente, porque se a gente se acostuma a fazer abaixo-assinado, se o povo começa a entender que um abaixo-assinado tem o poder de levar para o Congresso uma lei que a gente quer, não é interessante? Você estimular essa participação. Exatamente, é por isso que eu estou a participação empresarial. Da saúde. Veja bem, vem agora, Vitor, essa Você bacana. aprimora os canais de participação. Olha essa agora, Vitor, que eu achei interessante. Você sabe que eu criei o Imposto Tonto, né? Estou sabendo. Está sabendo? O Imposto Tonto, gente, eu vou mostrar aqui, viu? Na hora que você botar, você bota o Imposto Tonto do lado também, que é uma personagem virtual que mostra que o cidadão paga imposto, mas não sabe o imposto que está pagando. Então ele descobre nos lugares que ele passa, na farmácia, no supermercado, ele vai lá na nota fiscal. Quando ele olha a nota fiscal no rodapé, tem lá a lei de transparência, que obriga você a botar quanto sendo naquela nota fiscal, aquele valor da nota fiscal do ovo, do pão que tem ali. Já existe em outros países, né? Já tem. Né? E aí tem algumas campanhas que foram feitas também, campanhas que foram feitas no posto de gasolina, que mostram lá também o preço que seria seu pão, seu ovo, sua carne. Saber quanto ele está pagando. Pagando realmente imposto para ele poder cobrar a reciprocidade. Para cobrar onde é que está sendo aplicado aquele recurso. E aí o imposto tonto, agora vem uma questão da lei, da reforma tributária, que na hora que você pagar, tem um nome em inglês, se você puder me ajudar aí, que é o... split. Split? Split? Planning.
Prime de pagamento, né? Split de pagamento da hora, né? Split payment. Pô, aí nós temos aqui, nada como ter cultura, vem cá, perto de mim, assim, que ele já vai me ajudando aí. E aí, o que acontece? Vai na hora que você passar o cartão de crédito, já vai separar, Sim, sim. vai direto para o governo. É isso mesmo. E é a parte que vai para o comerciante. E eu vi muito comerciante reclamando disso, dizendo assim, não, Paulo, isso pode, imagine que a gente tem crédito, a gente tem, ou seja, quando você compra mercadoria, você tem crédito e débito. Crédito e débito. E aí você, rapaz, vai ser excelente, porque quando o cidadão, porque todo mundo paga imposto. Claro. Quando o cidadão pagar aqui, vê a saída e vê o valor que vai para o empresário, para comércio, para padaria, para os mercados, e foi para o governo, ele vai dizer, pô, como eu estou do meu suor, estou pagando tudo isso, isso vai dar uma educação de cidadania fantástica. Isso é um ponto fundamental, porque o que é que acontece? A nossa estrutura tributária, ela é toda em cima de impostos indiretos. Você tem imposto direto que representa pouco da arrecadação. E, na realidade, as pessoas, o consumidor de modo geral, os empresários, enfim, não enxergam realmente o que está pagando. Então, isso é realmente importante, porque ele dá essa visibilidade de quanto ele está pagando para poder cobrar depois, e também vai facilitar. É claro que toda mudança ela é complexa, ela demora um tempo para se realizar e tal, mas esse IBS, CBS, tal, que está sendo introduzido, é imposto sobre valor agregado, que já existe em diversos países. E aí estava atrasado aqui em relação a isso. Certo? Então você está dando passo, ainda além. Isso é espetacular, veja bem, eu acredito que nenhum brasileiro é contra a evolução tributária, essa loucura que é a interpretação das leis. Você vê todo dia tem gente vários presa. regulamentos diferentes. Agora mesmo no jornal, gente sendo preso mais por sonegação, e é sempre assim, bilionária, né? Pois é. Você sabe que eu até agora, e o pior é o seguinte, eu estou vendo um grande escritório de advocacia sendo acusado de sonegação bilionária, quando eu vou olhar é 3,8 bilhões. Em 2011 eu fui acusado de 23 bi. Eu digo, rapaz, eu era realmente total. É um negócio assim que eu fico olhando. Hoje, em 2026, saem os escândalos, e aí não, está sendo um escândalo aqui de ICMS, aqui em São Paulo, 3,8 bilhões. Aí, quando eu olho, eu disse, pô, cada empresa envolvida. Quando eu vou olhar lá atrás, eu digo, rapaz, a acusação minha era de 23 bilhões. Maria. Que empresa era essa? É uma coisa assim. Que era gigante da gigante. Mas é um estudo, é um tsunami tão grande de equívocos que é para você entender. Porque é tão burocrático, é tão complexa, melhor dizendo, a legislação, né? E dá margem a essas questões, né? Loucura, né? Então a transformação já é importantíssima. E eu diria o seguinte, e a outra questão que eu acho que o Sebrae está envolvido, e eu também, que é sobre a transformação. Porque na Fundação Getúlio Vargas e o próprio Sebrae traz o mercado que eles chamam de mercado subterrâneo, que na verdade é o mercado informal. Que é o mercado maior no Brasil do que o produto interno bruto da Suécia, só para a gente ter uma ideia da riqueza desse produto. O IBGE já estou tentando trazer mais, mapear isso, mas exatamente, o IBGE trouxe alguma coisa. O IBGE que trouxe para a gente, eu descobri lá no Sebrae com vocês, quando eu vi na entrevista nossa do Sebrae, graças ao Sebrae, uma representante do Sebrae, na época da pandemia, de fazer aquelas nossas, era por videoconferência. Quando ela informou dos 54,7% dos postos de trabalho informais do nosso estado. E aquilo me assustou muito, né? Mas, de qualquer maneira, eu vi, como eu digo, uma oportunidade para o Sebrae. Eu digo, pô, o Sebrae é espetacular, micro e pequeno empresário, mas se ele consegue capturar, ou seja, dar esse treinamento, essa realidade... formalizar esse pessoal, dar treinamento, facilitar e você a obtenção de crédito, todas essas coisas todas. O Sebrae é espetacular, tem tudo. Então, o que eu penso é o seguinte... Com o projeto que eu chamo de Marsup, mas pode dar o nome que quiser, que é o projeto de acolhimento do informal, né? Eu acho que esse projeto é um projeto que ele vai modificar o nosso estado, a gente vai ter isso nacionalmente. Tanto é que eu já tentei levar para o nacional também. Mas você separar para analisar só o estado da Bahia, se a gente sai, um exemplo, de 53% da informalidade e parte ao contrário, bota 48%. É muita gente. Você inclui... Mas o índice, para a Bahia, para o nosso estado, o que vai importar, isso, eu estou pegando a frase que a professora Anassi falou, que foi, o emprego está em decadência, mas o trabalho não.
O trabalho não pode ter decadência, que é a sobrevivência Coisa da das pessoas. sobrevivência. Então, quando você E mais pega o do que isso, a trabalho e valorização do ser humano. formaliza ele, e dentro dessa estrutura hoje, e com essa conexão que eu estou fazendo do imposto tonto, e Sim. ele sabe, porque o cara é informal, mas ele paga o imposto do mesmo jeito. É. Porque ele é informal, mas quando ele está lá comprando a comida É dele, ele isso. pode ser Já está lá. assistido, até pela Bolsa Família. Ele tá Ele pegou o embutido, tá dinheiro dele. embutido. Quando ele comprou a comida Está dele, embutido o imposto. está embutido o imposto, ele está pagando. Pode não saber, mas está lá. Então, É. dignidade da pessoa, mano, Vitão, meu amigo, meu companheiro também. Quando você pega essa dignidade da pessoa e você traz o cara para ter essa consciência, veja como a educação também vem junto. Ou seja, veja como ele vai dizer assim, pô, a escola pública então não é gratuita? Não. Público é de todos. Público não significa questão de gratuidade, não. Não existe conta Você- sem Não existe alguém para pagar, almoço né? grátis. Almoço grátis. Então, assim, eu acho que essa consciência vem muito de você conhecer, né? E eu acho que esse Você acha que eu estou projeto. errado, Vitor? Não, o seu projeto está certíssimo. Você está agregando, certo? A parte de consciência, né, cidadã, consciência da realidade das pessoas, do consumidor e da classe empresarial, para que ela possa transformar a partir dessa conscientização. Então, assim, eu acho que as transformações, ela tem uma base material, claro, certo? Que é exatamente você vê que precisa crescer, precisa desenvolver, precisa acumular, precisa progredir, mas tem uma base também subjetiva, que depende dessa conscientização. Então, quando você trabalha isso, Paulo, às vezes pode até ser, para alguns, inglório, porque, poxa, está falando de algo que é abstrato e tal, mas esse abstrato é o fundamental, no fundo, para você chegar no patamar mais avançado, certo? Ele pode, assim, não ser perceptível no curto prazo, porque é algo que você tem que trabalhar a cultura, tem que trabalhar, não é algo que é tão perceptível, é algo que você demora um pouco a se concretizar, mas é algo fundamental para você construir o futuro, cara. Então, Perfeito. eu acho que você está de parabéns. Perfeito, meu irmão. Imagino que você encontra dificuldades até de entendimento em alguns segmentos, não em Claro. outros, certo? Muito. Muita gente entende, outros nem tanto, que exatamente é algo que é mais subjetivo, mas que é algo que é a raiz de você trabalhar educação, trabalhar perspectiva Conscientização. de conscientização, entendeu? De associativismo, de você a questão da cidadania, que é você saber o que está se fazendo com o dinheiro, é a transparência, né? É como você vai participar, porque a participação é fundamental. Não adianta algum negócio que você fala do condomínio, não vou para a reunião do condomínio, depois eu fico reclamando do síndico. É isso aí. Entendeu? Então, assim, pô, como é que eu posso fazer uma participação? De que maneira eu posso ter uma participação mais ativa? Aí eu vou poder cobrar de forma mais ativa também. É Pra poder me porque inserir. exatamente, veja bem, o que a gente verifica que é interessante, gente, que é importante a gente fazer essa análise, que a consciência cidadã participativa transformadora, a inteligência cidadã que nos falta para transformar, ela não tem, é importante entender isso, eu digo todo dia, a nossa base, ela é a Constituição Federal Brasileira, Sim. de Um marco legal, 88. né? Exatamente, esse pacto que está valendo no Brasil hoje, que a gente precisa, toda a sociedade civil, todo mundo que vive em comunidade, todo mundo que se diz ser nação, tem que respeitar o pacto social. Claro. A partir desse pacto social, você veja que quando eu falo de pautas de nação, eu estou falando de prosperidade, eu estou falando exatamente do que é a melhoria da nossa nação, nação em relação ao mundo, tá? Você entendeu? Claro. Ora, o que é que eu estou chamando a atenção? A posição era sempre suprapartidária, é importante entender isso. Isso. Os partidos estão ali com suas legendas para nós escolhermos, nos identificarmos e votarmos nos nossos representantes que a gente quiser. Tudo bem. Mas existem as pautas constitucionais, que são as pautas suprapartidárias, que os partidos estão ali para exercer, mas que ele tem que respeitar a Constituição Federal Brasileira. Exatamente. E essas pautas, que são pautas que eu chamo de nação, ela foi pensada pela Constituinte, quando ela foi pensada, ela foi assim, educação para todos, mas foi no artigo 37 com eficiência. Cidadania, despertar, solidariedade, por isso essa Constituição é cidadã e solidária, né? Quando a gente fala assim, diminuição da desigualdade, quando você pega e você vê que você tem grana, isso é importante entender. O Brasil tem uma das maiores arrecadações de impostos per capita do mundo. Isso é importante entender. Arrecadação. Sim. Quando você vai e você vê a utilização
deste recurso, a estrutura que nós criamos, e você vê que nós, próprio povo, ou seja, o povo manda no povo, não é mais absolutismo, não é mais o rei, é o poder. Mas se a gente próprio não tem consciência desse poder, se a gente próprio não fiscaliza, não cobra, e não tem nem consciência de que aquela escola pública, que aquele posto de saúde público, que aquela segurança pública é um direito meu e que eu não preciso estar denominado no mercado informal ou formal, ou em classe social, rico, riquíssimo, pobre e tal, porque eu estou pagando, eu estou contribuindo com o imposto, porque eu como, eu visto, eu pago luz, eu pego ônibus. E você veja que se você pega os países desenvolvidos, né, de um modo geral, eles têm uma consciência mais avançada nesse sentido. Sabem mais ou menos, em graus diferenciados, né, o quanto ele paga, certo? Pelo menos tem uma visão disso, e cobra mais, né? E se associa mais para poder cobrar, tendo essa perspectiva de que se ele tiver em grupos associados, em grupos, tá certo, de pertencimento, né, que mesmo que tenha uma coisa mais setorial, porque tem a questão do pertencimento, que o cara fica mais buscando assim aquela reivindicação mais setorial, que tem mais a ver com ele, com o segmento dele, se for empresário, isso é natural, mas que ele tem a perspectiva de projeto político de nação, né? Projeto de desenvolvimento, como você falou, suprapartidário, que tem a ver com a nação, desenvolvimento da nação, certo? Então, e essa consciência eu acho que é muito plantada, tem muito a ver com todo esse processo educacional e tudo mais, para que você tenha isso, tanto no nível de consumidor, certo? Micro, seja o informal, né? Ou formal, o consumidor mesmo, ou seja, o empresário no segmento, no diversos segmentos da economia, o empresário formalizado é aquele que não está formalizado, mas que pode formalizar, mas que ele tem essa consciência da participação dele, de que ele pode realmente transformar a partir de uma participação nas instâncias possíveis, né, de associações e outros veículos, que ele possa pressionar para você compor aí um projeto de nação. Eu acho que falta muito essa questão, porque a gente vê assim, poxa, mas todo mundo fica olhando para seu umbigo, entendeu? Todo mundo olhando para seu umbigo, e cadê a questão de você ter um entrosamento? Não está dizendo que você é empresário de um segmento, de um certo setor, você vai olhar para o seu setor, claro, é seu negócio. Claro. Senão você não vai desenvolver. Claro. Você vai ter expertise. Você representa ele. Você representa ele. Tá certo. Tem a conexão desse seu segmento com os demais. Como você falou, a agricultura tem a ver com indústria, tem a ver com serviço, comércio, está tudo integrado. Todo mundo integrado. Claro, você tem que dar o foco para você ver, mas banco está tudo integrado. Então você precisa ter essa coisa sistêmica, tá? Para que você possa ter essa visão. Então, assim, tem um economista do século XVIII, falava muito da questão comparando o sistema econômico com o Dr. Kesner. Ele era médico. Doutor? Kesner. Ele comparava o quê? Ele comparava o ser humano com o corpo humano com a economia. Tá. Então ele dizia, poxa, se eu tenho um coração, se eu tenho um estômago, então a coisa está tudo integrada, né? E se mexer numa coisa, mexe em outra. O sangue, né, circula pelo corpo todo, ele faz um paralelo com a economia. O sangue seria a moeda, porque a moeda faz circular as coisas na economia, as mercadorias. Então você tem uma integração entre comércio e serviço. Ele tem uma obra chamada Tableau Économique, que é a tábua de economia, é uma relação intersetorial entre diversos segmentos da economia. Uma coisa tem a ver com a outra. Então você tem que ver que está tudo integrado. Então o corpo está todo integrado. Se você mexe numa peça, você mexe. Está certo também na relação. A economia é a mesma coisa. Então, você tem o setor serviço, você tem o setor, a manufatura, que na época dele era incipiente, mas já estava, né, desdobrando, a agricultura era mais forte, a manufatura estava surgindo, o comércio muito grande. Então, assim, a coisa está integrada. Então, é preciso que a gente tenha essa visão de integração do ponto de vista econômico, ainda que pertencente a um setor específico. Mas como você pode interagir com todo o sistema e a superestrutura, que é o poder político constitucional, como você coloca, que é, certo, esse arcabouço jurídico institucional que nós temos, né, que foi construído democraticamente, não é mais o soberano, o rei, né, não é mais a vontade, é uma construção social. E como é que a gente participa e aperfeiçoa isso daí. Ponto. É exatamente isso. Por isso que eu me titulo como cidadão político evolutivo. Os caras falam assim para mim, às vezes, Paulo, você tem que sair de cima do muro. Você tem que ser o direito à polarização, né? O direito à esquerda. Eu digo, peraí, gente. Quem disse que eu estou em cima do muro?
Eu estou acima. Você não entendeu, não? É, Você não entendeu, eu sou povo. não está, não Aqui os está em cima, você está partidos acima. acima, ou seja, a polarização, eu sou um cidadão político, sim, sempre, todos somos. Agora, Todos a são. questão é que eu me sinto como a questão de querer a evolução da nossa Constituição, do nosso pacto social, da nossa sociedade. Me interessa, é da minha conta, a É, melhoria do meu país, o futuro do Brasil é, é agora. é, Entendeu? É nesse momento, eu não posso esperar mais ser o país do é. futuro. Quando a gente pega, Vitão, e a gente faz a comparação, eu tô muito satisfeito com o Sebrae. Eu quero dizer a você, eu sou um Sim. defensor do Sebrae também, tá? Eu Quero sei deixar disso, isso claro, disso. porque eu vejo. É, É muito fácil você falar que as pessoas às vezes falam da compulsoriedade, é, que realmente, é, se a gente entendesse que, como eu falo, se a gente entender que paga e vai então para dentro, pague e vai cobrar, mas você paga, fica chateado que está pagando, mas você não vai cobrar os benefícios que estão é, feitos para aquilo. Como a letra justamente. É, morta é terrível, você botar fazer lei, mas não funcionar, não adianta não adianta nada. nada. Você fazer uma lei, na lei Não pega, lei que complementar, não você pega. dizer assim, aqui há 10 anos, 1988, em 1999, nós não teremos mais nenhum analfabeto no Brasil. E não cumprir, É, e não não, acompanhar, e não participar, e não cobrar, não vai não resolver. resolve. Paulo, mas nós estamos vivendo uma crise muito grande no Brasil. É verdade, ninguém está botando a cabeça de um buraco feito um avestruz, achando que não está enxergando, Claro. não. É verdade, nós estamos passando um momento seríssimo no Brasil, principalmente quando você compara com os outros países que ali estavam em desenvolvimento, como a China com a gente, e outros países Claro. que desenvolveram muito mais do que a gente, e o Brasil com esse potencial que ele tem. Que o Brasil é muito rico, gente. É. Com certeza, você falou aí, a China, na década de 80, o Brasil era muito maior que a China, industrialmente falando, certo? E do ponto de vista econômico. E você foi ultrapassado em poucas décadas. Hoje a China está nesse processo aí Modelo, ninguém pode negar. a despeito de É outras o questões. socialismo É, capitalista, que ninguém é, pode negar, que é o país hoje mais agressivo do mundo, em termos é, de capitalismo. O é, cara pois é. que bota aqui dentro, nós estamos aqui reclamando, você viu as reclamações também, Sim, das taxas das blusinhas, nas né? blusinhas. Chamada, né? Blusinha, é as taxas Blusinha, de é. cortado. Tony Tal, isso foi para você, meu Ele amigo. falou, Então, veja bem, das taxas da blusinha, que a gente recebe o produto é, da China no Brasil em uma condição que a gente não consegue fazer, e aí o Brasil não consegue competir. ainda diminui o imposto para o cara. Quer dizer, então a gente não defende nossos produtos. Então começa aquela discussão, mas raciocine comigo. Nós poderíamos estarmos fazendo produto e sermos os maiores concorrentes da China hoje no mundo, né? Ou seja, a gente criou uma situação nacional onde nossas indústrias estão cateadas, Fechada. tá? A gente vê aí o nosso presidente da CNI, o Ricardo Alban, Sim. que foi presidente Da FIEB. da FIEB, e também aqui um baiano também, onde nós temos um dos maiores polos petroquímicos de Camaçari aqui na Bahia, e nós estamos ouvindo ele reclamando, e com toda razão, e querendo, e mostrando o seguinte: a gente está matando as nossas Indústrias. empresas, né? E a gente, quando tem uma concorrência dessa. Então, quando você vai, a repercussão disso para o mercado, aí você vai para o comércio nosso, comércio e serviço. Óbvio que a gente, terras raras, né? Nós temos quantas riquezas, a parte exato da eólica, nós temos, ou seja, hoje nós temos uma competitividade muito grande da economia limpa, né? Então a gente tem muito ainda como dar um pulo, como salto. Eu acredito muito. Não, com certeza, Paulo. E aí você veja que você tocou nesse ponto da questão industrial, a gente deixou passar, mas a gente, claro que evidentemente você pode recuperar, tudo é um ciclo, a gente pode estar. O Brasil tem uma potencialidade tão grande, está falando aí de neoindustrialização, está falando É. de nova perspectiva de você retomar um setor tão importante, como todos os setores, mas assim, importante, porque no passado, na década de 80 sobretudo, e na década de 90 principalmente, nós tivemos um processo muito grande de desindustrialização, certo? Um processo que você teve uma abertura econômica muito, não nada contra a abertura econômica, mas uma abertura econômica que foi unilateral,
e você prejudicou muito a economia nacional, sem contrapartida naquele momento, e também a questão do câmbio. Nós ficamos aí um período, e aí mais na década de 90, década de 2000 em diante, com o câmbio valorizado, ou seja, a moeda nacional valorizada em relação ao dólar, facilitando a importação. Então você importava tudo, certo? Então, na realidade, a importação e você estimulou a desindustrialização, né? E aí isso fez com que a gente tivesse um atraso espetacular em relação à indústria. E a China crescendo de forma exponencial. Então, eu acho que as políticas setoriais, elas são importantes. Agora, discutidas, evidentemente, não política de gabinete, certo, Paulo? Políticas discutidas com o segmento que conhece o setor, que possa realmente formular uma política importante para o desenvolvimento do setor. Então, eu acho que a gente está no momento de resgatar essas coisas, né? Resgatar a política de desenvolvimento, e aí, para fechar, a importância disso que você batalha, a participação, né? Porque a participação ela é fundamental para que você possa ter uma política que espelhe a realidade concreta, porque não adianta também você fazer um projeto tecnocrático, certo? Então, quando você vai para a realidade, bebe da realidade, e a partir daí você formula algo que tenha metodologia de planejamento, que tenha tecnologia, digamos, de fazer tecnocracia, tem que ter, mas que você tenha a fonte participando disso, para que você possa cunhar um projeto realmente de desenvolvimento setorial, mas que seja agregado para um projeto nacional, entendeu? Isso é espetacular o que você está dizendo, porque eu digo o seguinte, comigo agora com o que eu penso. Vamos tirar aqui agora as nossas, se você puder, né? Claro, Tirar um pouquinho, falar como economista, como cidadão brasileiro, e sim, vamos tirar aqui os nossos crachás de conselho sim, do sim, sim, Sebrae, do claro, associativismo. Vamos falar agora como dois cidadãos sim, brasileiros, né, que sentem economista, você com sua experiência, né, mestre em economia, e eu com a minha experiência vivida, né, de empresarial. empresarial. Eu acho que a gente precisa de uma mudança cultural no Brasil. Veja bem, o modelo, eu não sou contra, eu entendo o que eu quero dizer, eu não sou contra, de jeito nenhum, que a China fez, que ela pegou o mundo todo, venha para cá que eu venho trabalhar aqui, venha cá, me explore. Eu sou babaca mesmo, venha cá que aqui é fácil, eu vou escravizar aqui meu espião, meus funcionários, tal, tal, tal. Mas ela fez de uma forma que a tecnologia, ela ficou. E foi Ela se comprando. apropriou da E tecnologia. foi comprando É, também. é. Então, a Ela China, aprendeu. ela soube ter uma política estratégica de longo A prazo. absorção da tecnologia. De longo prazo, De que a longo gente não prazo. tem. A gente tem que reconhecer que o É Brasil não isso. pensa a longo prazo, não planeja a Não longo planeja. prazo. Pode até planejar, mas como você falou, tecnicamente, mas não Não, consegue executar. não consegue. As brigas, as questões políticas, a polarização É, exagerada, e quem é salvador da pátria é João Mané, nunca não entra no detalhe é. coisa assim, do planejamento, como assim, vamos discutir aqui os partidos, os governos que vão passar, mas a política nacional de longo prazo ela está ali para nós cumprirmos, né? Com Porque certeza. lá é um É, cara só. É é, o cara que fica lá e vai dizer assim: eu quero 300 engenheiros, forma aí, eu quero agora 3.000 técnicos, forma aí, ó. Você quer aquilo, pense nisso. Se não pensar assim, então, é. mas o cara conseguiu. Vamos lá. Exatamente. Então, a pergunta que eu quero colocar é o seguinte: se a gente faz uma política em que as pessoas venham para cá, mas como todo sempre foi, vou fazer uma fábrica aqui, mas eu vou fazer a fábrica aqui usando meus funcionários, né? Ou seja, não trazendo funcionários. Sim, Vou fazer claro. uma ponte Lógico, daqui, lógico. vou fazer aqui É. usando minha mão de Gerando obra, as emprego pessoas local. local, né? É, Absurdo eu usar local, é. eu vim para cá, já tenho tecnologia, Aí aquela você questão. não impacta Então, o. existe um modelo que a gente precisa respeitar, eu tenho certeza que a gente está preocupado com isso. É. Não vou entrar nesse mérito, não. O que eu quero entrar no mérito é da campanha nacional. Eu acredito que uma das formas que a gente tem Hum. de, pelo menos, despertar o povo brasileiro para a conscientização dos valores, da importância, do sentimento de pertencimento à unidade da nação, do valor que ele paga, dele se entender com autoestima pessoal, que o brasileiro não Sim. tem autoestima, o brasileiro quer se mandar daqui. O brasileiro quer sair do país. O brasileiro, eu estava falando aqui com o Antoniel, né? Com esse aqui da associação, ele está dizendo para mim: senhor Paulo, me arranja um emprego na Suíça, né? Eu vou embora daqui. GD1, eu quero ir embora daqui, senhor Paulo, me arranja um emprego, eu quero ir na Suíça, quando eu quero ficar nesse país e tal, tal, tal. E ele trabalha com a gente aqui.
Eu digo, rapaz, não seja covarde, não, não fuja, não. Você está vendo minha coisa errada. Você começou a ver meu corte do podcast e você não escutou o resto. Eu sou contra isso e desistir do Brasil. Com certeza. Aí ele, eu ouvi o senhor dizer que se pudesse botar isso, não. As pessoas dizem que se puder botar seus filhos fora, vai estudar. Eu estou chamando esse pessoal, eu estou dizendo que não faça isso, que é covardia, você não tem mais para onde ir. É falta de inteligência cidadã. Fique no Brasil, que esse é o nosso país, o melhor país do mundo. Bom, mas voltando aqui. Uma campanha nacional de união de toda a classe produtiva brasileira e do Estado, para que o brasileiro entendesse isso. Entendeu? Eu acho que a autoestima cidadã é uma questão cultural. Eu estou falando como eu falo do cigarro, eu conto sempre do cigarro. Eu digo assim, o cigarro no passado todo mundo fumava. E a mudança de transformação cultural de cigarro, de Você vê fumar, que aconteceu. aconteceu. Então tem coisas que são possíveis. São possíveis. Podem não ser assim no curto prazo, mas quando você pensa num prazo um pouco maior, você acontece. Ele diz, não, mas você tem que pensar o curto prazo. Não, uma coisa não exclui a outra. Né? Você tem que pensar amanhã na sua empresa, no lucro que você vai dar, no funcionário que você vai pagar, na folha, não é isso? Mas se você pensar um prazo um pouquinho maior, você já começa a ver estratégias, perspectivas, cenários, né? Então tudo isso é importante, né? Porque você pensa uma construção de futuro. E aí você vai trabalhar com aquele propósito da construção de futuro. Se você não tem um alvo, uma meta, um propósito, você fica nadando ao sabor, né, dos ventos, ao sabor das tempestades e tal de curto prazo, né? Então é necessário ter esse planejamento. Então a gente está comungando que a gente tem que ter planejamento a longo prazo. Meu amigo Vitor, você sabe que a gente... Você diz, Paulo, vou lhe atender porque você é meu amigo. Vou descer que é isso, né? Para mim é um grande prazer, Paulo. Um grande prazer. E aí, quando a gente começa a conversar, antes de ele ficar lá, vai a gente. Meu irmão, me diga aí, o que é que você diria que pudesse ajudar esse público que quer saber de consciência de cidadania, com a sua experiência como economista, com o Sebrae também, sobre associativismo, sobre o nosso micro e pequeno empresário, tão carente ainda apesar de estar fazendo nossa parte, mas tão carente ainda de se encontrar, né? Você vê que a dificuldade é grande, a durabilidade da empresa, né? É muito pequena, né? É pequena. Eu diria, Paulo, que a gente já tocou nesse assunto aqui ao longo aqui da nossa conversa. Qualificação é um aspecto fundamental. Então, buscar qualificação, buscar se capacitar, e aí o Sebrae está aí para isso, para dar esse apoio ao empresário. Tem outras instituições também que fazem isso, mas o Sebrae faz isso, modéstia à parte, você está acompanhando muito bem. E a gente é necessário que o empresário tenha essa consciência de que ele precisa melhorar, né? O espírito empresarial, essa questão o tino, né, que se fala empresarial, ele é fundamental, ele é algo que não é desprezível de modo algum, né? A capacidade empresarial até genética, intrínseca das pessoas é fundamental, isso deve ser valorizado. Então não é que isso seja descartado, não é isso. Mas isso tem que ser aliado a uma tecnicalidade, a uma capacitação para que ele possa realmente atuar mais. Então isso é fundamental, esse despertar essa consciência disso, isso é um ponto. E o outro aspecto é o que a gente também já comentou aqui, é a participação no meio associativista. Então, se ele tem uma empresa, se ele se qualifica, né, internamente para ter uma melhor inserção no mercado, ele entra numa associação do setor dele, ele vai reivindicar melhorias no ambiente de negócio. Ele vai melhorar, ele vai buscar melhorar a sua forma de se inserir, e aí, do ponto de vista mais macro. Então, ele precisa tem que trabalhar com essa ambidestria, digamos, essas duas coisas, né? E fazer a sua parte da capacitação, buscar melhorar, conhecer do seu segmento, do seu setor, capacitar tecnicamente, mas buscar, através do associativismo, fazer essa participação para poder reivindicar uma melhoria no ambiente de negócio, para que ele possa ter uma visão também mais macro e uma visão também de médio e longo prazo. Certo? Então, acho que é fundamental a conciliação desses dois aspectos aí para o empresário. E uma coisa também que eu achei importante, que eu não queria deixar de dizer, é o seguinte, é que começa a ter uma relação também bacana dentro do Sebrae, né? Que eu vejo até Vitor cuidando para não deixar o Jorge Cury comer muito açúcar, né? Isso mostra que a gente cuida um do outro, da saúde cuidado, também, isso é bom. A saúde A gente tem um privilégio maravilhoso de estar aqui com essa pessoa fantástica, Vitor, uma pessoa sempre assim, com esse sorriso espetacular e sempre
é um gentleman, recebe todo mundo muito bem e faz um trabalho fantástico Muito lá. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo obrigado. apoio que você dá a todos nós. E só quero dizer para vocês que efetivamente não deixem de olhar o Sebrae com carinho e olhar associativismo. Participem, né? É importante a participação de todos vocês, a consciência cidadã participativa. Eu Meu queria, irmão, Paulinho, perdão, deixa eu só dar por uma favor, palavrinha por favor. final aqui, dizer, agradecer bastante essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo aqui descontraído. Passou tão rápido, né, que a gente Vamos pensou uma em hora. fazer 40 minutos, já tem 1 hora, e a gente já está aqui Teria encerrando. mais E também. teria mais. Mas assim, agradecer, viu, Paulo, de coração aí essa oportunidade e dizer, rapaz, não é rasgando confete, essa coisa não, mas do que você faz. Porque realmente você tem um empresário que você é de sucesso, né, de uma empresa de médio, grande porte, e você está fazendo esse trabalho, um trabalho voluntário, né, um trabalho que busca realmente essa consciência de propósito, né, de difundir a consciência, a cidadania, certo, dentro de toda uma estrutura, né, de participação, de atuação. Então, é realmente algo louvável. Então, parabéns, amigo, por todo esse trabalho que Muito você obrigado. faz. Já ganhei aqui esse livro aqui que eu não conhecia o outro, já vou ler. E parabéns por todo esse trabalho. Eu acho que é por aí. Eu acho que você está plantando uma semente, né, que já está florescendo em alguns Já, aspectos, sim. né, já está dando Muito, frutos, muito, muito. certo? Mas assim, fundamental isso. Parabéns e sempre à disposição. Obrigado, meu amigo. Conto com você sempre, Valeu, com todos querido. vocês, Um viu? abraço. Participem, divulguem. Consciência cidadã participativa transformadora. O futuro do Brasil é nossa conta, mas ele começa agora. Bora, máquina. Valeu.